soldados da luz, guardiões das virtudes. Então hoje é o dia 9 de agosto de 2023, uma quarta-feira. Estamos no terceiro ritual de agosto, no ritual 59 de 2023, no ritual 209 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Então hoje nós tivemos o privilégio, de 53 pessoas. Então eu vou agradecer daqui a pouco a cada um de vocês que estiveram aqui presente e vou falar agora do anjo da vida e do anjo da morte. Uma vez eu ouvi um poeta falando que diante de um berço tem um túmulo. E a verdadeira realidade da vida é essa. O anjo da vida, eu tenho falado muito sobre o anjo da vida aqui e do anjo da morte. Já faz uns 2 dias que eu estou sentindo a presença do anjo da vida. Então todos nós, quando vai se aproximando a data do aniversário, 3 dias antes, você já começa a sentir essa energia e essa força do anjo da vida, que trouxe a vida. O que é a vida? É a primeira lei das 48 leis que rege, que organiza esse mundo de 3 dimensões. Para quem não sabe ainda, nós vivemos no mundo de 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Tudo que os olhos possam ver tem 3 dimensões. Os olhos físicos, Para quem ainda não tem o privilégio, da clarividência, dos olhos espirituais abertos. E o que o anjo da vida faz? O anjo da vida, 3 dias antes da mamãe ter o bebê, ele começa a acompanhar a gestante, para trazer paz, tranquilidade, para na hora do nascimento do seu filho. E o papel desse anjo? Esse anjo ele é imenso, branco, uma veste branca assim resplandecente, cheio de luz colorida, a cor da vida, uma luz colorida, e a vida resplandece diante dele. Você olha assim a criação acontecendo, aquela imagem da criação sendo produzida o tempo todo. Então esse é o anjo da vida, uma imagem linda, maravilhosa, magnífica, majestosa, que quando a gente vê, dá vontade de ficar olhando o tempo todo, de ver a grandiosidade desse ser. E ele traz paz para o bebê também, para a criança que nasce. E essa paz, ela vai acompanhar todos nós, todos os dias da nossa vida. E nos dias que antecedem o aniversário, você sente a presença desse ser magnífico, que ele vem para trazer de novo para você aquela energia criadora, a energia do nascimento. Então por isso que todo mundo fica feliz. Raras vezes eu vi pessoas que não gostam do aniversário, ou que não quer, ou que foge. 99% das pessoas gostam do aniversário, se sente bem, de sentir aquele momento especial do seu nascimento nesse mundo tridimensional. Então é a presença do anjo da vida, Então o que cada um de nós tem que fazer? Permitir a presença desse ser magnífico. E o outro lado, Porque a vida é a primeira lei, mas a morte é a última, é a 48. É a lei 48 das 48 leis, E aí vem o anjo da morte. Um ser também grandioso, mas que as suas vestes não é branca, é escura. São vestes escuras. E ele anda com uma gadanha na sua mão, que é o que ele usa para cortar o cordão de prata, Que é o que liga o corpo físico ao corpo espiritual, que está intimamente ligado aqui no umbigo. Igual o cordão que liga você à tua mãe, tem o cordão espiritual que liga o corpo físico ao corpo espiritual. E esse ser magnífico, que cumpre um papel determinado pelo Tribunal da Justiça Divina, ele não age por conta própria, ele está a serviço
do hierarca do Tribunal da Justiça Divina, que está aqui uma imagem, né, do Anubis, conforme foi mostrado pelo povo egípcio, né, a sua forma natural, é logicamente que não é assim, né, é que lá no Egito eles colocavam assim, né, rosto de animais nos deuses. Então, quando o hierarca do tribunal determina o desencarne daquele ser vivente, ele já determina também que um anjo da morte acompanhe, né, aquela pessoa, para cumprir a sentença final. E por 3 dias também ele começa a acompanhar a pessoa. Justamente também para tranquilizar, para acalmar, para a pessoa não apavorar, não entrar em desespero na hora do desencarne. Ele tem essa função. E esse ser, né, eu já vi ele várias vezes, tanto o anjo da vida quanto da morte, muitas vezes eu vi. E já vi até acompanhar pessoas no desencarne, né? Então, não é para ter medo da morte. A morte é um momento como um casulo. Nós estamos dentro de um casulo e no determinado momento vai sair a borboleta, né? Não podemos, né, acelerar, né, interferir ali no processo do casulo, porque senão você mata a borboleta. E no nosso caso é a mesma coisa. Cada um vai ter o seu momento do casulo abrir e aí você acessar definitivamente o mundo espiritual. Então esse é o papel desse ser magnífico. E hoje, né, então como eu já estava dizendo, já faz uns 2 dias já que eu venho sentindo essa energia. E lembrando, né, do relato que a minha mãe fez, que nas vésperas do meu nascimento, ela estava sofrendo muito com as dores, né, dos últimos dias, e que também estava muito frio. Quando eu nasci, era umas 5 horas da manhã e caindo geada. E a casa que nós morávamos era casa de pau a pique. E era rebocada com barro. Eles faziam assim, né, lá no meio do interior do Paraná, numa cidade chamada Campina da Lagoa. Lá ainda estava no processo de formação, né, da cidade, dos povoados que tem por lá, dos distritos e tudo. Então, nós morávamos lá no meio do mato, numa casa assim, coberta de sapé. Aí vocês pensam bem, né, o frio que não faz numa casa dessa, né? Nós que temos casa, né, de material, tudo, com todo o conforto, a gente sente frio. E ela falou, né, para mim no relato que ela sentiu muito frio. Então, tendo em vista isso, eu sou meio traumatizado com frio. Gente, eu não gosto de frio mesmo. Se eu pudesse, nessa época agora, eu ia lá na casa do meu filho em Cuiabá, no Mato Grosso, e ficaria lá. Teve até um ano que nós fomos, né? No mês de julho, fomos para lá e ficamos lá um bom tempo. E fomos lá na Chapada dos Guimarães, nadando lá, brincando na água lá, e o povo aqui tudo de blusa, morrendo de frio, e a gente lá brincando na água lá, só de short, né? Sem camisa, sem nada. Então eu peguei esse trauma, né, nesse período, nesse momento do nascimento, de ter passado tanto frio, né? Num momento assim de geada. Então é por isso que eu digo para vocês, né, muito dos nossos traumas, ou é lá na gestação, ou é no momento do nascimento, daquele processo inicial ali da primeira infância, ou é de outra vida, né, lá para trás. Então eu digo isso porque eu reconheço que eu tenho alguns traumas do nascimento e da primeira infância. Então o que eu queria falar para vocês hoje era isso, falar da vida, né, da importância da vida, né, que nós estamos aqui, não estamos aqui à toa, ninguém veio aqui de graça para passear também, ter lazer também, mas viemos aqui com um propósito e se preparar para o momento final, né? Então no Ocidente nós não temos tradição de nos preparar para o final, mas tem que se preparar. No Oriente eles são mais preparados para isso, né? Então eles já vão lá, já vão se preparando e tudo, né? Para aquele momento do desencarne, que é o que está previsto para todos nós. Tem aquele ditado que diz, né? Que a coisa mais certa na vida é a morte, né?
Então eu faço, né, esse pedido para vocês se prepararem, né? E não é pensar que é porque é jovem e não vai se preparar, porque muitos jovens também vão embora cedo, né? Então se preparar para esse momento de forma serena, né? Eu tenho me preparado já faz alguns anos, né? E nos meus acessos ao mundo espiritual, na parte da luz, que é chamado céus, todas as vezes que eu tive por lá, eu não queria voltar mais, eu queria ficar por lá. E aí meu pai, minha mãe divina, meu anjo da guarda, veio até mim e disse, né? Não está na hora ainda, tem que voltar. E aí eu volto. Todas as vezes eles falam, tem que voltar. E aí eu volto, né? Uma das vezes que eu voltei, eu desci dentro de um túnel assim, sabe aqueles espinhos que o pessoal planta na beira da cerca assim, que tem aqueles leitozinhos assim? É como se tivesse dentro daquele poço, tudo cercado daqueles espinhos. E eu fui descendo e sentindo aqueles espinhos me enroscando, assim, me pegando assim. E à medida que eu ia descendo, eu ia sentindo o medo, o terror, a fome, o frio. E tudo aquilo que as pessoas sentem de tristeza. E aí, de repente, eu caí assim. E aí eu querendo continuar voando, querendo se mexer e não conseguia se mexer. Eu estava preso dentro de um caixote assim. Sabe, assim, aí eu não conseguia me mexer, aí eu apavorei assim, abri o olho assim, daí eu olhei, era o meu corpo. Então tinha voltado para o corpo. E lá você não, o que você lembra daqui? Você lembra assim da família, dos bens materiais, como se fosse uma coisa muito distante assim. Você tem uma vaga lembrança lá longe e não tem apego nenhum com nada daquilo, viu? Então é uma sensação assim maravilhosa, você sente uma paz, uma felicidade, uma alegria plena. Pensa no dia mais feliz da tua vida, multiplica por 1000, é a felicidade que você sente lá. Então, quem que vai querer vir embora? Você quer ficar lá. Então eu estou me preparando, fazendo todo esse trabalho, né? Venho fazendo, jejum eu faço desde os 12 anos, eu venho me preparando para esse momento. Porque eu quero ir para esse lugar. Né? No momento que eu me desencarnar, eu quero ir para esse lugar que eu fui lá, para os céus, para as dimensões superiores, para esse lugar de plena felicidade. Por isso que as pessoas têm medo da morte, porque não sabem para onde vai, né? Eu já sei para onde eu vou, né? Meu pai e minha mãe me deu a garantia, né, quando eu estava lá, que era para mim voltar para cá, mas que um dia eu ia para lá definitivamente. E numa dessas idas, meu pai pegou numa mão, na mão direita, e minha mãe, divina, pegou na mão esquerda e foi caminhando comigo para conhecer a vastidão desse mundo de luz, de muita luz, 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 felicidade e alegria eterna. Então eu agradeço a todos, né, que aqui estiveram, quero agradecer inicialmente ao Felipe Aquil, né, que foi o guardião dos homens, ao Maico Júlio, guardião dos homens, a Naira Margonar, guardiã das mulheres, Mariana Scarelli, guardiã das mulheres, e vou falar pelo menos o primeiro nome de cada um de vocês, né? Andreleia, Elisângela, Renan, Ana Paula e eu, né, José Carlos Alves, mestre do ritual, Fábia, Gabriel, Ângela Martins, minha esposa sacerdotisa, mestra do ritual, Gabriel, Mariana, já falei, Naira, Giovana, Maicon, Vinícius, Cleverson, Guilherme, Karina, Mário Sicarelli, Matheus, Ronilson, Jaqueline, Joacira, Rogério, Daniela, Giovana, Marisa, Adriana, Giovana, Cristiane, Marcelo, Vanessa, Ana Paula, Ângelo César, Reginaldo. Nossa, 53 pessoas é bastante, hein? Alinor, Acácio, Daniel, Cristiane, Rodrigo, Kellen, Josiane, Marisa, Rafael, Mário, Eduardo, Andressa, Bruno, Charles, Jay, Isadora, Raíssa Isis, Rayane Maria, Maria Lúcia.
Então eu agradeço de coração a cada um de vocês que aqui estiveram nesse dia. E faz tempo que eu estou esperando esse dia passado 50, né? Lembra que nos últimos rituais eu venho falando, ó, vai passar dos 50 logo, logo. E esse dia chegou, né? No teu aniversário. Esse dia nós chegou, passou de 50 pessoas o Instituto, né? Então nós estamos esperando, a Ângela já até foi ver, como é que chama esse lugar grande assim? Salão. Barracão, salão, porque ela já visualizou, eu já visualizei vários aqui, rituais de 150, 200 pessoas, né? Então tá chegando, vai chegar. E eu espero ver isso aí. Gratidão pela oportunidade, força e luz. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.